Bem-vindo ao Geopolimona, é sempre prazer e uma honra contar com vossa audiência. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a repercussão da questão do Donald Trump, que agora voltou seus olhos aqui para a América Latina, principalmente para a questão envolvendo a cúpula dos BRICS que ocorreu no Rio de Janeiro, e também a questão envolvendo o ex-mandatário aqui das terras tupiniquins. Ele também falou bastante em relação a esta questão que está acontecendo aí com o ex-mandatário e também a resposta do atual mandatário em relação a essa fala aí de Donald Trump. Também nós vamos repercutir nesse vídeo a questão envolvendo a visita de Benjamin Netanyahu lá para o Donald Trump, que tem a ver com a questão do Nobel da Paz e também com a questão de um acordo de paz lá com cessar-fogo e possível acordo de paz lá na faixa de Gaza com o Hamas. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações. E vamos começar por essa envolvendo o BRICS e o Donald Trump. A gente sabe que aconteceu a cúpula dos BRICS aqui no Rio de Janeiro no final de semana, e essa cúpula foi muito criticada internacionalmente por mídias, inclusive globalistas, né, de esquerda e globalistas que dão apoio a essa agenda que o BRICS levanta. Né, dizendo que foi muito ruim a cúpula por não ter a presença do Xi Jinping, muito menos do Vladimir Putin, e que foi esvaziada o BRICS e que não se teve muitos ganhos aí com o encontro. Isso mídias das próprias ideologias defendidas ali pelo BRICS. E Donald Trump, aproveitando o ensejo, pegou e já mandou um recado aí para o pessoal do BRICS, justamente no último dia da cúpula dos BRICS, em relação à situação, a ideia, né, do BRICS em relação a políticas anti-americanas. E aqui tem um post que ele fala, depois de uma pergunta em relação à Índia, mas que dá todo o tom para as demais nações envolvidas no BRICS. Sobre a Índia, em relação às tarifas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz: eles certamente terão que pagar 10% se estiverem no BRICS, porque o BRICS foi criado para nos prejudicar, para degenerar nosso dólar. O dólar é rei, vamos mantê-lo assim. Se as pessoas quiserem contestá-lo, podem, mas terão que pagar um preço alto. Não acho que nenhuma delas vá pagar este preço. Isso é um recado direto para as nações do BRICS. O Donald Trump também mencionou, né, nas suas falas em relação ao BRICS, o dólar perdendo o seu status, né, de rei, como ele fala aqui na frase, seria como na terceira G para o mundo, né? Enfim, essas são as questões que envolveram o BRICS e o Donald Trump. Um recado aí para os BRICS. Ele também disse que os BRICS não é um grande problema aí para ser resolvido, né? Falas de Donald Trump vão ver cenas para os próximos capítulos em relação a isso. Agora vamos aqui para as terras tupiniquins, porque ele também falou do ex-mandatário do Brasil, né? O Messias Bolsonaro, em relação de que deixem ele em paz. Isso tem uma simbologia diplomática muito interessante, principalmente lembrando que nós estamos há pouco tempo aí das eleições aqui no Brasil. Muitos aí estão dizendo que agora o Donald Trump está voltando os olhos aqui para as terras tupiniquins e eles vão resolver essas questões envolvendo aqui as figuras políticas e as situações que estão ocorrendo aqui no território nacional, principalmente em relação a perseguições que, segundo Donald Trump, estão sendo feitas para o Jair Messias Bolsonaro. Vamos ler só alguns trechinhos aqui da fala do Donald Trump. O Brasil está agindo de uma forma terrível no tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, escreveu Trump. Eu e o mundo assistimos eles como eles não fizeram nada além de persegui-lo dia a dia, noite a noite, mês a mês, ano a ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas. Isso nada mais é do que um ataque ao oponente político. Algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo multiplicado por 10 e agora nosso país é o mais quente do mundo. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil.
chama-se eleição. Deixe Bolsonaro em paz. Então esse é o recado aí voltado para essa questão do ex-mandatário do Brasil, né, que Donald Trump agora resolveu meter o bedelho. A princípio foi um cutuco, isso na questão diplomática é bem relevante, no entanto que as mídias falaram muito disso. E vamos ver aí o que acontece em relação a isso. O mandatário atual já deu a sua resposta para o Donald Trump, né? Eu acho uma coisa muito responsável e seria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto, ele precisa saber que o mundo mudou, não queremos imperador, disse Lula em entrevista coletiva após o encerramento da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Enfim, né? Mas que engraçado, Lula fala de imperador, mas adora abraçar uma agenda aí globalista, né? Enfim, adora abraçar essas ideias esquerdistas, de governos unitários, né? Que temos bastante ditadores, essas ideias aí do Lula, e meio que são semelhantes à ideia de um imperador, né? Se a gente for ver a fundo. Mas enfim, retóricas políticas, a gente sabe que o que muitos políticos falam não se escreve, e o nosso mandatário aqui é um deles, tá? Enfim, vamos continuar aqui, vamos falar de Israel agora, porque aconteceu a visita de Benjamin Netanyahu à Casa Branca, uma visita que não foi com muitas formalidades, inclusive as mídias internacionais estão falando que foi uma questão mais de negócios e não tanto uma visita diplomática, pela dinâmica que foi essa visita de Benjamin Netanyahu lá à Casa Branca. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou durante uma visita à Casa Branca que nomeou o presidente Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz. Então eles fizeram uma cerimônia e lá ele mostrou uma cartinha que está nesse vídeo aqui, inclusive. Vou mostrar aqui um pouquinho. Ele mostra que ele passa essa frase aqui, essa carta aqui, o Donald Trump faz aquela cara, como de quem está surpreso, com nossa, que legal, não sabia disso, mas na verdade a gente sabe que isso aí geralmente já estava no script, né? Mas enfim, Benjamin Netanyahu, indicou aí Donald Trump para receber o Nobel da Paz. E será que isso tem uma ligação com essa questão aqui, ó? A autoridade israelense afirma que 80 a 90% do acordo de Gaza foi fechado, mas a questão central do fim da guerra ainda não foi resolvido. Será que tem alguma ligação aí eles estarem fazendo essa visita lá à Casa Branca e o Benjamin Netanyahu falar desse interesse que Donald Trump receba o Prêmio Nobel da Paz, já que ele quer receber o Prêmio Nobel da Paz, por isso que ele fala tanto no fim dos conflitos, enfim, né? Será que uma coisa tem a ver com a outra, né? Fica a dúvida. Vamos ler aqui um pouquinho da matéria. Com o início da terceira rodada de negociações indiretas sobre um acordo em Doha na manhã de terça-feira, um alto funcionário israelense disse a repórteres que 80 a 90% do acordo com o Hamas já foi fechado. A fase final das negociações pode levar mais do que alguns dias para ser concluída, disse o funcionário. Não creio que possa dar um passo no momento, mas posso dizer desde já que precisamos de tempo para isso, disse Majed Al-Ansari em entrevista coletiva em Doha. O que está acontecendo agora é que ambas as delegações estão em Doha. Estamos conversando com eles separadamente sobre uma estrutura para negociações. Portanto, as negociações ainda não começaram, mas estamos conversando com ambas as partes sobre essa estrutura. Enfim, será que a ligação de Donald Trump com o Prêmio Nobel da Paz passa por uma paz na faixa de Gaza? O que vocês acham em relação a isso? Já estão associando bastante essa questão do Donald Trump ter evitado uma terceira G, indo lá bombardear a questão do Irã. E será que agora um acordo de paz em Gaza, esse fim desse conflito, pode dar aí carta branca para que Donald Trump se torne um Nobel da Paz? O que você acha em relação a isso? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.